Fala galera, de volta com mais um vídeo da nossa série de quarentena. Continuamos com o nosso objetivo de discutir os temas mais pertinentes acerca do assunto mais importante da última hora, que é a crise de saúde pública anunciada a partir da disseminação pandêmica do novo coronavírus. Eu tenho repetido bastante de que a escola para, mas a educação continua. Lembre-se que o processo de educar-se, ele depende da sua autorresponsabilização, ou seja, é preciso que você assista jornal, é preciso que você leia diariamente, é preciso que você pesquise, é preciso que você se informe. A escola tem um papel importante a desempenhar nisso tudo, mas só depende de você. Eu acredito em você, eu confio em você, é por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Vamos junto. Eu costumo dizer que as pessoas, elas sempre têm a oportunidade de mostrar quem elas são. E nesse momento de crise de saúde pública não seria diferente. Os preconceitos são uma marca da sociedade brasileira. A xenofobia tem estado presente nos discursos que culpabilizam a China e os chineses de serem os principais disseminadores do novo coronavírus. Não existe justificativa para preconceito. Características da alimentação de um povo, hábitos de higiene de um povo, manifestações e expressões culturais de um povo não podem, não devem servir como argumento para o preconceito. Tá? Preconceito surge quando as pessoas perdem a capacidade de se colocar no lugar das outras, quando elas perdem a alteridade. Elas passam, então, a se identificar com um conjunto de ideias, um conjunto de valores, que se preocupa em colocar grupos sociais em uma condição de desigualdade em relação a outros grupos. E essa condição de desigualdade, ela é justificada a partir de diferenças que são geralmente físicas, na maioria das vezes, mas a partir de diferenças do grupo inferiorizado em relação ao grupo dominante. Então, existem vários preconceitos no Brasil. Existe o preconceito étnico-racial, existe o preconceito contra mulheres, existe o preconceito contra LGBTs, existe o preconceito contra velho, existe preconceito contra gordo, existe preconceito contra não, existe preconceito religioso, existe preconceito das mais diversas manifestações. Por outro lado, a discriminação, ela acontece quando uma pessoa ou um grupo de pessoas tem um acesso negado, tem um acesso limitado aos seus direitos civis, políticos e sociais. E elas têm esse acesso limitado ou negado justamente por serem portadoras daquele conjunto de características que coloca o seu grupo social como desigual em relação aos dominantes. Então, os preconceitos, eles são tão importantes de serem prestados atenção na estrutura brasileira, que alguns deles são chamados de preconceitos estruturais ou estruturantes da nossa sociedade. São 3 especificamente. Preconceito étnico-racial, então o racismo é muito forte, é muito presente na nossa sociedade, de uma maneira que às vezes a gente nem sente que existe. Quando a gente fala que a coisa tá preta, ou quando a gente diz que é a lista negra, ou quando a gente diz que fulano tá denegrindo a minha imagem, isso é um preconceito velado que demonstra como ele faz parte da nossa sociedade e a gente nem percebe. Não é à toa que existem as cotas raciais, para tentar diminuir um pouco esse abismo entre as diferentes raças do nosso país. Afinal de contas, fomos um país escravocrata que os grupos étnicos que sofreram especificamente com a escravidão foram os indígenas e os diversos grupos sequestrados do continente africano. O preconceito de gênero também é fundamental na nossa sociedade. Não é à toa que a gente estuda os altos índices de feminicídio, de violência doméstica contra mulheres, de estupros. E também a questão da transfobia. Somos o país do mundo que mais mata pessoas trans, então o preconceito... mais mata pessoas trans. Então o preconceito de gênero, ele é estruturante da nossa sociedade. E o preconceito econômico, o preconceito entre as classes sociais.
pobre sofre no nosso país preconceito das elites, tá? Não é à toa também que existem cotas sociais nos vestibulares ou nos concursos públicos. A adoção de cotas para mulheres tem crescendo exponencialmente nos espaços públicos. Hoje já se discute essas cotas dentro de concursos ou cotas para os partidos atenderem nas eleições, nas suas candidaturas, etc. São os 3 chamados preconceitos estruturantes da nossa sociedade, aqueles que a gente deve ter uma atenção muito maior em relação a eles. Diante de tudo isso, qual é o nosso papel? É a grande mensagem do curso, a grande mensagem da nosso vídeo hoje. Nosso papel é o de, primeiro, observar o que a gente fala. O preconceito está tão forte que a gente faz piada sem perceber com os preconceitos. E os preconceitos, as piadas, na verdade, por mais que seja só uma piada, não tem ninguém ali em volta, todo mundo achou graça, mas elas legitimam, elas reforçam, elas fortalecem os preconceitos a partir do momento que ela transforma aquilo em algo engraçado, algo passível do riso. Quando na verdade a gente pode compreender que bullying, suicídio, baixa autoestima, várias outras questões relacionadas ao psicológico das pessoas têm origem nos preconceitos. Então, a gente precisa ver as piadas que a gente faz, a gente precisa, primeiramente, olhar para dentro de si, porque se a gente é preconceituoso, alguma coisa está errada, algum indicativo tem ali dentro da gente, então é preciso a gente se olhar no espelho, é preciso a gente olhar no nosso próprio olho, é preciso a gente olhar para dentro, para a gente se compreender e entender que se a gente ataca o outro, é porque a gente tem medo da gente mesmo. E é preciso que a gente aplique tudo isso nas nossas relações mais próximas, na nossa família, nos nossos amigos. Toda vez que a gente vê um comentário preconceituoso ou uma atitude discriminatória, é preciso que a gente se posicione. Você não precisa brigar por ninguém, você não precisa sair na mão com ninguém, mas é preciso que você tenha a sua ideia formada a partir de uma perspectiva dos direitos humanos. Então, são 3 atitudes básicas iniciais que a gente pode começar a ter para transformar as nossas relações mais próximas e, através do movimento em cadeia próprio de uma teia interrelacional que é a nossa sociedade, a gente vai conseguir mudar os microespaços que a gente vive, sem dúvida nenhuma. Então, é com essa mensagem, é com esse incentivo que eu fico por aqui no nosso vídeo. Muito obrigado, até o próximo.